Atualidades Pampa. Oferecimento Água Mineral Itati. Olá, muito boa noite. Estamos iniciando mais uma semana de Atualidades Pampa, junto com você, onde quer que você esteja, no nosso estado, fora do nosso estado, no nosso país, fora do nosso país. Por aqui, vou passar nesse dia de hoje, nessa noite de hoje, durante toda a semana, passarão os principais assuntos comentados, né, pela bancada, por todos, trazidos às vezes por um de nós, mas discutido por todos nós. E entre as coisas boas, eu penso que estão acontecendo, o HPS, Hospital de Porto Alegre, vai passar a contar com uma enfermaria pediátrica e 20 novos leitos adultos da enfermaria em traumatologia. Essa boa notícia, esse acréscimo do espaço, é resultado de uma emenda parlamentar do senador Lazier Martins, que vai destinar 2,5 milhões ao HPS. E nesta segunda-feira, neste dia de hoje, neste dia 10, o senador e mais toda a equipe do HPS, junto com o prefeito Marquesan, ele foi recebido pelo prefeito Marquesan e as coisas estão bem certinhas. Ele já destinou, o senador Lazier Martins já destinou verbas para outras instituições. Ele já destinou para a Beneficência Portuguesa, para a Santa Casa de Misericórdia, o Hospital Independência e tantos outros. Então, é pelo menos uma boa notícia, né? Começamos esta semana, começamos este programa com uma boa notícia. Mas temos outros assuntos, muitos outros assuntos para tratar no Atualidades Pampa desta segunda-feira, Vitoriano. Olha, nem todas as notícias, infelizmente, são boas, Magda. São Paulo está vivendo um momento dramático. As encostas e a cidade estão literalmente submersas. São milhares de veículos destruídos. Eu vou dar os números atualizados para vocês e o que está acontecendo na maior cidade da América Latina. E fica cada vez mais distante saber quem matou Marielle. Resultado das primárias democratas, enfim, chegaram. Uma semana de atraso e teve surpresa nos Estados Unidos. 47% dos lares brasileiros são chefiados por mulheres. Estudo revela que fila de espera para o Bolsa Família já chega a quase 1 milhão de pessoas. As notícias não são muito boas, né? Não são muito boas mesmo, não temos notícias muito boas, as coisas estão um pouco desalinhadas, mas esse teu assunto, Gustavo Vitorino, acho assim como anteriormente era no Espírito Santo, agora em São Paulo, eu acho que nunca na história se viu São Paulo embaixo da água do jeito que está. E a dimensão que atingiu a coisa surpreende a todos. O próprio prefeito de São Paulo marcou uma entrevista coletiva hoje à tarde, acalmou a população, pediu para que as pessoas ficassem em casa. O comércio já alega que somente nas próximas 24 horas deve perder mais de 100 milhões de reais em movimento, mas isso é o menos importante, o aspecto econômico. A vida das pessoas é que nesse momento precisa ser preservada. Mas deixa eu só te interromper, até agora, graças a Deus, ninguém morreu. Ninguém morreu. Até esse momento que nós estamos aqui falando. E já tivemos pelo menos uma dúzia de deslizamentos. Então, assim, eu acho que Deus desceu lá em São Paulo e está avisando, olha, sabe que vai cair. As imagens são assustadoras, o dia inteiro a gente teve cobertura, inclusive nossa aqui da Rede Pampa, via a Rede TV, com imagens assustadoras de chuva, desabamentos, as cidades lotadas. Chicão, lembrei de você, Chicão, aquela avenida que fica ali no bairro Dona Leopoldina, me fugiu o nome agora, onde ficam as revendas de automóveis. Deve estar amigos, dezenas de Porsches, Maseratis, Lamborghinis, Mercedes, Ferrari, debaixo d'água, Magda. Não deu tempo. A chuva nos primeiros 30 minutos chegou a subir mais de 2 metros em algumas regiões. E ficou 24 horas? Agora, ao final da tarde, quando eu estava saindo lá da Rádio Pampa, a situação ainda era dramática, porque grande parte dos telefones dos órgãos de atendimento de emergência não tocavam porque estavam congestionados. Então, assim, está proibido voos de helicópteros sobre a cidade de São Paulo. Os voos de aviões estão extremamente restritos
particularmente no aeroporto de Congonhas. O transporte urbano está comprometido em mais de 30%. O prefeito liberou o uso de qualquer veículo com qualquer placa, porque todo mundo sabe que São Paulo tem rodízio, e esse rodízio faz com que apenas alguns veículos não circulem durante o dia. Ou seja, São Paulo hoje está vivendo um caos. A situação é bastante triste, como disse a Magda, graças a Deus, até agora não tivemos registro de morte. A energia elétrica está desligada em vários bairros, mas o desligamento, aí você tem algumas imagens, mais ou menos o deslizamento. Olha lá, aquilo foi quando caiu uma casa, né? Isso, isso aí foi em Osasco. Esse deslizamento. O que as pessoas estão sendo recomendadas, o que a Defesa Civil está pedindo lá em São Paulo? Não saiam de casa. Se você mora em área de risco, saia e procure um abrigo na casa de amigo ou de familiares. Mas as demais pessoas, a recomendação é não sair de casa, não procurar ficar em hipótese alguma com os pés na água, porque a companhia elétrica está desligando a energia elétrica em alguns bairros, mas tem algumas regiões que a rede elétrica é subterrânea. Sim, então você corre o risco de pisar na água e morrer eletrocutado. Não, e é uma coisa, os carros estão submersos, mesmo. Literalmente. Mesmo, tem carros, tu vê assim, os carros estão, não é assim, tá na metade, não, tá submerso. Literalmente. Me responde uma curiosidade. Já passo pra ti, Esse fim de semana aconteceu um temporal enorme na Europa. Inclusive os campeonatos na Holanda, na Alemanha, foi horrível, né? E na Inglaterra, a cidade de Manchester levou muita água. Não aconteceu nada. Por que a cidade brasileira... Chicão, assim, o que acontece em Porto Alegre, acontece em São Paulo numa escala muito maior. São Paulo é 5 vezes Porto Alegre. Então, assim, São Paulo é uma cidade impermeável. O que é impermeável? As calçadas, você coloca laje, lajota. A área dos terrenos, as pessoas cobrem com lajotas ou com construção. Não tem onde escoar. A água não tem por onde escoar, ela só escoa pelo esgoto pluvial. O esgoto pluvial de São Paulo, embora receba cuidados, enfim, os prefeitos dizem que cuidam, mas tem uma limitação que não tem como você enfrentar. Nenhuma corrente é mais forte que o seu elo mais fraco. Então não adianta você ter um cano de vazão de 5 polegadas e lá no fim, esse cano de vazão tem 1,5 polegadas. O limite de vazão vai ser 1,5 polegadas. Isso é engenharia hidráulica básica. Então, o problema de São Paulo é esse. Embora São Paulo tenha grandes galerias de esgotos fluviais, notadamente na região da Estação da Luz, onde tem uma central ali interessante. Tem vários locais em São Paulo, lá em cima em Vila Guilherme também tem uma unidade de distribuição. Só que a comunicação entre esses esgotos fluviais passam por canos, por canalização de pequena bitola. E aí acontece isso que está acontecendo. Tem uma hora que satura, a água não tem mais para onde ir. Transborda. A água, em vez de descer no bueiro, ela começa a sair dos bueiros. Dona Maria, eu estava ouvindo atentamente o Vitorino também durante o dia, né? E tentei ir além um pouquinho. Como nós precisamos repensar as cidades brasileiras, porque não é mais tão isolado assim. Semana passada nós estávamos apavorados com o que estava acontecendo em Minas Gerais, e foi ainda muito mais grave. Talvez São Paulo se projete, mas Minas Gerais nós tivemos dezenas de mortes, né? Centenas de pessoas desabrigadas, já tínhamos tido em outras cidades. Tem virado lugar comum. E nós somos de uma geração que se ia dizer assim, político não trabalha com esgoto, porque esgoto não dá voto, não aparece. Né? Nós teremos que pensar nos urbanistas, nós temos que começar a repensar as cidades, porque está desproporcional. Cada chuva que se tem, nenhuma cidade comporta. Eu me lembro, foi aqui, a Vitorino, eu acho que não estava no Rio Grande do Sul ainda, Porto Alegre começou a asfaltar pelos anos 90, anos 2000, começaram a asfaltar as ruas, e nós começamos a lidar com as primeiras enchentes, que era exatamente isso. Asfaltava a rua, e a água não tem vazão. Mas alguém tem que ter uma mente maior, começar a repensar as cidades, porque nada sinaliza que essas intempéries terminarão. O mundo está assim, pelas mudanças de clima que nós não conseguimos nem dimensionar, o mundo sinaliza que vai ser assim. O homem tem que dar uma resposta. Dizem os meteorologistas que as chuvas tendem a ser mais curtas. Sabe aquela coisa de chover 4, 5, 6 dias? Sim.
aos poucos isso vai acabar. As chuvas tendem a ser mais curtas, mas com uma concentração pluviométrica muito maior. Você tem precipitações assim absurdas. E essa em São Paulo foi assustadora. Será nenhuma cidade do mundo ia aguentar esse toró de água. Sem dúvida, sem dúvida. E aqui em Porto Alegre, até respondendo o que você questionou, Chicão, a gente tem um sistema pluviométrico até interessante. Porque como é que tu vê a qualidade? Não é evitar que a cidade encha, porque dependendo da quantidade que chove, não tem como evitar, a cidade vai encher. Mas é a velocidade com que ela desce. Se ela desce rápido, você tem um sistema e uma estrutura adequada. Sim, senão Porto Alegre desce rápido. Porto Alegre desce rápido. Mas São Paulo lota não. rápido também. São Paulo vai ter água. São Paulo vai ter água até amanhã. Eu não sei se você ainda quer fazer a tua colocação. Então tá, desculpa, mas passou. Mas me surpreende, Vitorino, que as cidades europeias não têm desabamento. E tem muita neve em volta. Que nem na Suíça, pode chover, tempestade, mas não tem desabamento. Por que isso? Mas é que a condição é outra, planejadas, né? As cidades são planejadas. Mas aí era aí o que eu queria dizer, porque um dos elementos a se levar em conta na hora de planejar, por exemplo, nós aqui, a gente tende a chamar tudo de toró, de temporal. Tudo é toró. Tudo é assim, vai cair um toró. Por mais forte, por mais diferente que seja o desenho do fenômeno. Pois é, porque aí é que tá. O se planejar, por que na Europa, em outros países, eles se planejam para chuva, para tornado, é que lá também eles acertam a meteorologia. Claro. Tem uma pequena diferença. Mas aqui o sujeito fala assim... Mas a ideia... Tá ventando pro lado esquerdo. Lembra aquela previsão... Ou o galo, aquele que a gente tinha, que quando o tempo tava bom, o galo ficava azul. Lembra aquele twister lá em Santa Catarina? Foi que o Centro de Meteorologia Americana diz, olha, vai vir um furacão que vai entrar mar adentro, vai entrar no continente. Nunca teve furacão aqui. Meteorologistas cornetearam. Então eu vou te contar uma coisa. Filme. Imagina, vai ter nunca. Eu conto isso. No sul de Santa Catarina. Eu conto isso e repito. Só uma pessoa conseguiu visualizar isso. Clóvis Duarte, na época que nós tínhamos um computador em cima da bancada, e aí aquele maremoto, aquele redemoinho que fazia dentro do mar, o Clóvis disse assim, gente, vai dar problema no nosso litoral em Santa Catarina. Era um olho de... E deu uma tsunami ali. Porque aí aquele fenômeno... Ele foi o único. Aquilo ali que eu falo... Aquilo foi um vendaval com origem 2007, no mar, né? Porque existe a diferença de ciclone, de furacão, foi do mar. Mas ali é o que eu falo de se planejar. Varreu o sul de Santa Catarina. E os nossos meteorologistas aqui estavam achando graça. O Brasil nunca teve disso. Porque o que acontece? Só o Clóvis falou. Aquele fenômeno, ele tem duas velocidades. A velocidade dos ventos internos, né, dentro do fenômeno, e a velocidade de deslocamento. O que aconteceu é que na divulgação, e eu me lembro claramente, foi trocada essa velocidade. Foi dado como se a velocidade dos ventos fosse a do deslocamento, que era bem devagarinho. E eu me lembro, né, de um dos meteorologistas dizendo que era só um ventinho, porque a velocidade era muito baixa. Quando aquela velocidade era que o fenômeno estava se deslocando. Eu tenho uma amiga que estava no apartamento dela em Torres, e ela disse que de repente a sala dela começou a cair tudo assim, inclinou o prédio e as coisas começaram a escorregar por dentro de casa. Os nossos prédios aqui não são preparados. Claro que não, isso, Mas aí todo mundo correndo. Magda, ainda insistindo no tema, já ligando com o que nós discutimos a semana passada, eu recebi no Instagram, muitas pessoas me adicionaram, e eu vi que eram engenheiros, arquitetos, aquela discussão que nós tivemos aqui sobre fundação. Sim. Até é muito legal para a gente ver que as pessoas estão acompanhando o programa, né? E contribuíram muito nas discussões. Eu acho que vai mudar a política, esses casos de São Paulo, de Minas, Espírito Santo, de todas as cidades, vai mudar na concessão e na elaboração das obras. Porque agora nós temos que trabalhar com essa possibilidade das enxurradas. Elas não são mais eventuais. Antes elas eram recebidas, meu Deus, aconteceu isso. Hoje não. Hoje, fica semana que vem, nós estamos falando não mais de Santa Catarina, daí já falando de Curitiba ou algum lugar. Então hoje, eu penso que as obras, a edificação, terá
terá que ser feito com muito mais responsabilidade e já começando a prever exatamente essas enxurradas. Porque essas casas desabando, como nós estamos vendo, é uma coisa assustadora, né? Olha aqui, a dona Emília do Partenon diz algumas coisas aqui, entre elas ela diz assim: o prefeito e o governador de São Paulo têm que prestar contas das verbas contra enchente. Afinal, usaram ou não onde precisa. E aí ela continua conversando conosco, dizendo assim: já existe um asfalto que absorve a água. E ela fala, professor da USP, desenvolveu um asfalto que absorve a água da chuva. Até tem, mas não é assim tão fácil, né? Não, uma enxurrada dessa não tem como. Pois eu quero dizer, dessa magnitude. Essa velocidade que a água desce. Por exemplo, a enxurrada é resultado de um fenômeno anterior. É isso que a gente tem que começar a levar em consideração na hora de planejar. Porque é entender que tal região pode... aquilo é passado. Tal região agora pode ser alvo de um tornado, pode ser alvo de uma bomba dessas, que é um downburst desse. A gente tem fenômenos agora que já são conhecidos. Então, é isso, a gente tem que parar de lidar com o final do fenômeno. Né? Por exemplo, a enxurrada que está acontecendo em São Paulo é resultado de um fenômeno meteorológico que causou toda essa quantidade de chuva e que gerou a enxurrada. É isso, e não tentar se prever, tentar de alguma forma planejar que tal fenômeno vai acontecer, porque já é possível. Que a preocupação que tem é que São Paulo, as pessoas conhecem a Marginal Pinheiros, do Rio Pinheiros, conhecem a Marginal Tietê, do Rio Tietê, mas São Paulo tem 11 rios subterrâneos. Pois é, a gente só fala nesse. Né? A gente fala nesse porque eles estão com a cara para fora, mas o resto está tudo canalizado. Então, assim, quando você tem um torozão desse, que tem uma precipitação pluviométrica enorme, a água custa a descer. Se você tem chuva por mais de 4, 5, 6 horas, é o caos encomendado, né? É o caos encomendado. E São Paulo, eu nem vou falar do Dória, porque o Dória... Chicão, sabe qual é a última do Dória? Sabe quem é que ele nomeou de secretário? Ouvidor da polícia. É o cara que vai ouvir as queixas em relação à polícia e vai encaminhar... É o ouvidor da polícia? Um dirigente do PCdoB. Opa! O Dória. Eu acho que é uma jogada política. E diz que ele e o Luciano Huck chegaram num acordo, não sei se é verdade, se é fake, mas que eles chegaram num acordo que vão cada um fazer o seu tema de casa, mas não vão se agredir, não vão não sei o quê. Podia passar de mão dada. Aqui, ó, deixa eu dizer para vocês, o nosso secretário municipal, Ramiro Rosário, está ligado no nosso programa e mandou o seguinte WhatsApp. Bom programa, importante reforçar que desde o ano de 2017, nós já dobramos a capacidade operacional das casas de bombas. Elas estavam com capacidade operacional de 40% na ocasião. Agora elas já estão com 83% de capacidade. Hoje, graças a novos contratos de manutenção elétrica e mecânica. Também realizamos a incorporação dos serviços do antigo DEP ao DEMAI, concentrando hoje 100% dos valores da tarifa 3 para os contratos de manutenção do sistema de drenagem. Todos os contratos são remunerados por produtividade com GPS nas equipes, fotos do antes e depois e ponto biométrico nos operários das terceirizadas, ou seja, o controle de que eles efetivamente estejam trabalhando. Isso tudo para combater irregularidades e corrupção, como houve no passado nestes serviços. Aí ele fala, contratos como limpeza de bocas de lobo e desobstrução de redes, tudo isso é que eles estão cuidando. O resultado é esse que a gente... Que é o que nós falamos agora desse último temporal. Mas desce, Obrigada, secretário. Ou seja, tem um bairro que é crítico, eu não lembro o nome do bairro, que fica entre a Sertório e a Assis Brasil. São João. Bairro São João. São João, Santa Maria Goré. Eu acho que é Santa Maria Goré. São João. IAPI, aquela região do IAPI. Mas do lado de cá, Assis Brasil. Ali para perto do Obirici. Do outro lado da Assis Brasil, entre a Assis Brasil e a Sertório. Eu morei ali perto e vivi isso. Era da parede do Carrefour até a do posto de gasolina do outro lado. Tudo embaixo do viaduto. Era água. Água, não tem como passar. E eu lembro que na época o DEP estava mexendo nas casas de bombas lá, estava alterando algumas coisas. Eu tinha vontade. Aliás, o secretário Ramiro Rosário, eu recebi um convite uma vez e nunca aceitei. Eu também. Nós temos que conhecer, né? Se o senhor quiser me convidar, eu vou aceitar agora.
que é, vocês sabiam que nós temos uma outra Porto Alegre, embaixo de Porto Alegre? Sim, eu tenho vontade de conhecer também. Eu tenho vontade de conhecer, mas a gente tem que fazer um cursinho, sabe, né, Magda? Você tem que fazer um curso. Sim, para poder entrar lá. Pra entrar, você tem que vou entrar desmaiar. Com oxigênio. É preparado. Eu não vou ver. Deve ter morcego, certo? Não. Eu queria fazer justiça. É o Batman, é a Batman. Reforçar os cumprimentos ao secretário Ramiro Rosário, que é um dos partícipes integrantes desse programa, que ele está sempre nos abastecendo de informações e nos atualizando. Muito bem, muito obrigada. Roberta, a tua manchete? Pois é, Magda, nós vamos falar sobre a liderança das mulheres também como chefes de família. Aumentou bastante o percentual de mulheres que hoje praticamente assumem sozinha todas as contas da casa. E o curioso é que não são mulheres que estão separadas ou que vivem sozinhas e que criam os filhos sozinhas. Não, são mulheres casadas ou que têm um companheiro, enfim. Atualmente, 47% dos lares brasileiros são chefiados por mulheres. Em 2012, os homens eram 63% deles responsáveis e as mulheres eram 36%. Então a gente percebe que justamente no período que iniciou a nossa grande crise econômica, as mulheres conseguiram absorver o mercado de trabalho que foi possível, que é justamente o informal. Atualmente, o que tem segurado a nossa economia e propiciado que ela comece a girar é realmente o trabalho informal. E isso não é uma situação em que ocorre no Brasil. Em qualquer lugar do mundo, quando se passa por uma grave crise, geralmente é o mercado informal de trabalho que começa a reagir e aos pouquinhos vai levando o mercado formal. Em 2019, 34 milhões de mulheres, 44% delas casadas, são chefes de família. E aumentou, então, né, esse percentual. O que é triste, né, Magda, é que, infelizmente, apesar de aumentar a quantidade de mulheres chefes de família, a renda dessas mulheres não condiz com a mesma renda dos homens para os mesmos trabalhos. Ou seja, nós mulheres ainda ganhamos menos do que os homens para fazer as mesmas atividades. É algo que até o momento é incompreensível, né? E a gente percebe que esse mercado informal em 2019 foi enorme, ele continua grande, aumentou 8,33%. E também analisando esses dados e conversando com pessoas dentro desse contexto, nesse assunto, chamou muita atenção, Magda, uma fala de um empresário que disse que no momento que as pessoas recebem um salário via informalidade, acaba também comprando muitos produtos piratas. E esse aumento do produto, da compra de produtos piratas, gera uma crise e uma perda de mais de 900 milhões de reais por ano no setor de comércios e serviços, né? Então... Eu vou falar um negócio aqui que vai dar carta pra manga. Então, Magda, prepara que vai vir xingamento. Não, mentira. Tudo que tu queria uma mulher gerenciando a tua casa, né? Financeiramente. Pagando as contas. Financeiramente. Pagando as contas. Essa última observação não que eu gostei. Mas vamos lá. Mas assim... Gostem ou não, a mulher tem uma restrição biológica pelo fato de ser mãe. Tu vai arrumar um salseiro? Não, mas não. A intenção é essa. Vai dar O que é um salseiro? Vamos lá, só um pouquinho. VAR, vamos pro VAR. Deixa ele concluir e espera 5 minutos que a gente vai ver. Mas qual é o sentido da palavra salseiro? É um vulco-vulco. Tá bom. Piorou. Não definiu. Tá, vamos lá. Gente, vamos ser realistas. A mulher tem uma restrição biológica por conta da maternidade que a torna, primeiro, mais frágil, e agora vem encrencar, e economicamente menos atraente que o homem para a execução de uma atividade. Que horas tu quer apanhar? Vamos ver, que horas tu vai sair, que horas tu quer começar a apanhar? Não, mas assim, eu concluí, perdão. Não, vai indo aí. Eu estou dando um componente de realismo que é inevitável. Isso que, além da gravidez,
tu não sabe o que é uma mulher com tensão pré-menstrual. Sim. Magda, É um horror. né? O Vitorino está dizendo... Não, mas... O Vitorino está dizendo uma verdade tão inexorável e tão difícil de dizer, que as mulheres, a gente que convive, que está na rua, né? A gente convive, as mulheres estão retardando muito a idade de ter filhos. Exatamente. Muitas mulheres que conseguem ascensão profissional muito rápido estão abrindo mão da maternidade. Olha, como disse o Vitorino, é difícil de dizer isso porque a gente pode, mas é verdade, criticar. É verdade. Mas o que a gente está fazendo é a constatação. Antes se fazia 1, 2 filhos. Hoje a mulher que se projeta entre 25 e 30 anos num mercado de trabalho bem, com ascensão, começa a ser mandado para São Paulo para fazer curso, assume um cargo de gerência, ela procrastina a maternidade porque ela sabe que será um dificuldade. Mas, doutor, você que é avô, qual é a idade que você acha que o homem tem que ser pai? Ah, bom, A tua avaliação, a melhor. Chicão, a matéria é mais complexa. A matéria, porque ele não tem que escolher a idade, ele tem que achar a pessoa certa. Ele não faz filho. E quando a pessoa certa se apresenta... Quando a pessoa... Eu só queria complicar, porque o tema para mim me é muito caro, dona Maria. Então, assim, a gente tem visto as mulheres fazendo isso, mudando. Isto é uma realidade. Agora, nós não podemos esquecer também, Roberto, em cima dos teus dados, que a legislação para a mulher e para o homem, ela é igual. E a mulher tem que suprir o lar, sim, quando ela tem a renda e o homem não tem. Porque isso sim é o machismo ao contrário, né? Ah, não, o homem tem que sempre sustentar. Não, eventualmente o homem está desempregado e a mulher está trabalhando. Eventualmente, ela ganha 2, 3 vezes mais que o homem e nem por isso não será um lar feliz, não será um lar que pagará suas contas em comum. Nesse sentido, conversando com mulheres, eu escutei de muitas me dizendo o seguinte: eu ganho mais que o meu marido, mas eu não gosto que ele saiba para ele não ficar se sentindo inferiorizado. Então, muitas mulheres usam dessa tática. Aqui na bancada nós temos ricos espécimes de homens que vão ficar muito felizes por isso. Ganhasse 10 vezes que eu ganho. E ainda contasse isso. Se contasse todo dia, me gasto na cara. Tá, Nós vamos pra Cancún com minha conta. Chicão, pega o dinheiro e faz assim, ó. O que tu quer? Vou viajar, eu vou bancar. Te joga uma passagem pra Cancún. Viu? Tu não pode deixar, a Roberta tá falando sério. Cancún pago. Tudo pago. Então vai parar. Eu chamo a atenção para a necessidade das políticas públicas, tanto do governo estadual, quanto municipal, quanto federal, para que realmente foque em construir creches. É fundamental oferecer creches, é fundamental construir redes de apoio para essas mulheres, onde outras mulheres cuidem dos filhos das mulheres que precisam trabalhar e possibilitar um entorno. Há muitas pessoas desempregadas, há muitas mulheres que poderiam compartilhar, às vezes, cuidados de grupos de crianças, onde elas se sentiriam úteis. Às vezes elas estão em casa, tristes, com tal da TPM, percebe? Então, eu acho assim que há uma necessidade de se olhar para essa situação e o governo, de modo geral, construir políticas públicas que favoreçam. E respondendo à pergunta do Chicão, eu me atrevo a dizer, Chicão, que eu acho que tanto a mulher quanto o homem, quanto mais cedo eles forem pais, se é uma decisão, mais eles têm energia, bom humor até para lidar, porque uma criança, muitas vezes, te tira o sono. E quando tu é jovem, tu pega no batente numa boa se tu dormir um pouco. Não é mole lidar com o diabinho, é verdade. Então, eu acho que o astral é positivo, assim. Tu viu como ele quer ser pai? Vamos deixar a boca. O Marconi vai falar agora, senão ele vai embora. O Marconi é pai, vai falar ou não? Sim, senhor. Tu é pai? Eu não sabia. Pois ele é o melhor pai. Ele não tem cara de pai. É aquele que optou por criar o filho da sua companheira. É verdade, madrasta também, viu? Madrasta é a mesma coisa. Eu não sei porque que é madrasta, né? Não, assim, mas não é coisa boa, isso vai um pouco ao encontro dessa mudança toda, porque também faz parte de nós, homens, ter um comportamento novo em relação a isso. Por exemplo, eu não consigo me imaginar vivendo com uma mulher que seja dependente de mim. Isso não sei. Eu não consigo me imaginar, sabe? É uma pena, né? Tanto que eu queria no encosto. Pois é, a ideia da minha... Eu tenho esse sentimento. A ideia da minha esposa, ela ter a profissão dela, a carreira dela, a vida dela independente, absolutamente independente de mim. E outra coisa que são os relacionamentos. Existe um clichê em torno de relacionamento que, não quero começar um relacionamento porque ele me trava, eu tô focada no trabalho. Por exemplo, eu
eu e a Déia, a gente disse, não, nós vamos, pelo contrário, nós vamos multiplicar por 2 essa possibilidade de crescimento. Então a gente tem um constante incentivo um no outro, sabe? É uma postura que eu não consigo me imaginar, repito, a ideia de uma mulher que me peça um dinheiro para comprar alguma coisa, que me informe o que precisa para dentro de casa, e que não, a gente tem, multiplica por 2 o que a gente tem de bom e divide por 2 os problemas. Se tiver menos de 25 anos e um traseiro desse tamanho... Que isso, Gustavo Vitorino? Mas que é isso? Não, ele falou a realidade. Mas o que é isso? Esse tipo de mulher quer ser bancada. Só um minutinho que eu vou lá dar uma preferida no VAR. Mas o cartão amarelo. Já tem um amarelo. Não, o amarelo você já tem. Eu acho que eu tinha uma contribução para dar pro Chicão, pegando o tema, porque, Chicão, eu vou te responder agora que é de coração, tá? Eu fui pai aos 21 anos. E muito cedo meus filhos ficaram adultos e eu pude, com toda essa energia que a Roberta diz, criá-los. Mas também cometi com eles muitos ímpetos e equívocos da juventude. Sim, o meu filho mais velho foi pai agora aos 39 anos e está com uma filha de 2 anos. E eu vejo que ele consegue dedicar muito mais tempo a ela, muito mais atenção a ela do que eu com 22, 23 anos que precisava ganhar o mundo e era pai dele. Então, e tinha em casa uma esposa que era só mãe. Da compensação. Tu jovem, tu tem a disposição, mas não tem o tempo. Na maturidade, né? Tu talvez não tenha toda a volúpia, mas tu tens... E pai acima de 60, que é o caso meu e do Vitorino, estamos relutantes. Não, eu acho que também tem outra vantagem, né? Falando que o Rafael aqui está trazendo da questão da importância da mulher ter uma independência financeira, o que não quer dizer que ela não sinta necessidade de proteção. Né? Ela precisa. É isso que eu acho que é interessante. Precisa. A mulher poder se bancar, poder se proteger, mas tendo uma proteção, como é bom, como é importante para o homem também. Tá, vou deixar o Marconi falar e concluir esse assunto. E outra, essa questão da idade de ser pai, por exemplo, eu sou um cara que, se dependesse de minha escolha, eu não me sentia pronto. Tanto financeiramente, até quanto psicologicamente. A minha mentalidade, obviamente, né? Vocês sabem que foi a vida que, quando eu vi, ela me presenteou dessa maneira. Porque se dependesse de mim, pelas minhas decisões, eu dificilmente... Eu ia chegar a uns 70 anos de idade e olhar, não tô pronto ainda. Eu vou dizer uma coisa pra vocês, e aí a gente... nosso caso. E aí a gente faz um fechamento. Eu quero cedular. A gente faz um fechamento. Uma barbada juntando, mas tu sabe que tem um apresentador de televisão muito famoso nacionalmente, que uma vez uma telespectadora fez uma pergunta para ele. E ele tem um programa de auditório muito famoso, ganha muito dinheiro. E aí ele disse, dona Magda Beatriz, dólar. Eu acho que ela trabalha com dólar. Aí alguém assoprou para ele, ela é dólar. Ai, Dólar. Para concluir, não que eu esteja querendo pegar a preferência para mim, mas tem uma outra coisa que, juntando o que disse o Ruschel com o que disse o Marconi, é muito caro ter um filho. Sim. Exatamente. E tem gente que tem consciência que não vai conseguir 2,5 milhões, que nem disse o João Pablo, um apartamento em Miami, um filho optou pelo apartamento. Bem. Mas eu quero falar de coisas boas, então, coisas boas. Você ainda não conhece a Center Ótica? Então eu quero fazer um convite a você. Vá conhecer. Eles trabalham com os melhores laboratórios e lentes com modernas tecnologias. Estou falando de Varilux, de Zeiss, de Rudenstock e sistema Freeform da Curve Optical. Muito mais nitidez para o seu multifocal. E o sortimento de armações, então, olha, você se perde lá de tanto. É enorme. Vai surpreender você se você for lá. O que é mais importante, o atendimento é feito somente por técnicas em ótica. E agora a Center Ótica tem 2 endereços. A opção é sua. Dentro do Complexo Hospitalar Mãe de Deus Center, da Carlos Gomes, na Avenida Soledade 565, ou na Galeria do Rosário, no centro da nossa capital gaúcha. Uma lojinha gostosa, bacaninha, aconchegante e o mais importante, sempre com promoções e brindes. Sabe por quê? Porque você merece. E nesse mês, nas suas compras, você será presenteado ou presenteada com esta linda bolsa, que pode ser uma carteira, mas que pode ser uma bolsa também. É o famoso 2 em 1, tem uma alça longa. Não esqueça, estou falando da Center Ótica, a minha, a sua ótica. Eu quero.
Eu não posso te dar porque do merchandise não posso te dar. Jabá. Depois a gente pede Magda, outro. você cometeu um ato falho agora. O que eu fiz? Que nós estamos falando de criança e o Chicão disse, porque eu conheço não sei quem que disse que quanto custa um filho. Eu disse, não, vamos falar de coisa boa. Me pegou no contrapé. Tu concordou com eles. Me pegou no contrapé, é verdade. Mas isso é uma realidade. Tu tem que pensar, a educação não é boa, sabe? Tudo é caríssimo pela hora da morte, então as pessoas pensam. Enquanto está o patrimônio da Carla já filho e a Carla já está em 7 milhões e meio. 7 era 2 anos atrás. Com três filhos, 2,5 cada um. Aí você tem um filho, cria, gasta uma grana e na formatura dele ele resolve dançar. Ai, não me fala, cara. É notícia nossa também. Eu tenho até as informações aqui. Essa formatura. Onde é que foi essa formatura? Na URGS. Na URGS. Eu vi aquela foto. Cursos de Relações Internacionais. Imagina que vai sair daquilo ali. Não, mas ela aí vai negociar em Uganda. Não, mas aí parou. Eu quero que vocês participem também do nosso programa através das nossas redes, das nossas comunicações. São elas: no Instagram, @atualidades.pampa, no YouTube, youtube.com/tvpampa. Vai naquele sininho ali, ativa, que você recebe todas as nossas notificações. No Face é facebook.com/atualidadespampa. Ou no e-mail, atualidades@pampa.com.br, ou no WhatsApp, que é o 999-777-001. Vamos mostrar agora, só um pouquinho, para quem, não, assim, tá legal, mas tem coisas que vocês têm que parar. Nós temos o vídeo deste formando, e nós vamos mostrar para vocês o que ele fez, tá? E tire a conclusão que você quiser. Não tem respeito nenhum isso. Tá, olha aqui. O nome do rapaz, ele foi à frente para receber o canudo, né? E que é o de sempre, como eles fazem. Aí um padre leva 2 horas para chegar lá, o mestre cerimônias tem que esperar mais tempo ainda. Para ele, no momento que ele vai pegar o canudo e parece que ele resolve. Tá, olha ali, olha, agora quando ele sai, que ele tá de sapato pink. O Vitor tem razão, só vai entrar a operação. Parou o Chicão. Olha o gabarito do salão. Aí? Tá, mas isso deixa que as pessoas concluam. Que desrespeito. Eu achei também. Gente, olha, se é uma brincadeira... É de mau gosto, né? Não, se é uma brincadeira na festa, tudo bem, mas eu acho que a colação de grau, a colação de grau tem um formalismo. Tem uma liturgia. Ela tem uma liturgia e tem um protocolo. Sim, mas você tem que respeitar os familiares dos outros alunos. Deixa um por vez, por favor. Então, eu penso assim, o rapaz quer se divertir, quer brincar, tudo bem, concordo contigo. Uma festa de formatura com os amigos, em casa, qualquer lugar. Mas ali não era a hora, porque o respeito com os pais dos outros alunos. E se alguns daqueles alunos têm religiões, digamos assim, mais duras, como, por exemplo, se tem pais muçulmanos, se tem um aluno árabe ali, muçulmano, ou se tem pais evangélicos, que querem uma coisa mais... Soa como um certo desrespeito. Eu acho que o menino... Não, eu acho que não soa. Completamente falta de respeito. Existe um protocolo. Essa festa não é tua, essa formatura não é só tua, é de muitos colegas, sabe? Não precisava avacalhar. Dona Magda, eu vou mais ainda. Tira a roupa na festa, na tua festa, mas lá não. Eu vou mais ainda. Eu acho que a falta de respeito seria até numa festa particular de amigos. Mas aí está com os amigos dele, é outra coisa. Isso é um desrespeito total. Esse cara devia ser caçado e punido. Qual foi a postura da universidade? Não sabemos. Não pode fazer nada, ele é formando e deu, terminou. As pessoas que me conhecem e convivem comigo sabem o carinho e o respeito que tenho pelo mundo LGBT, os amigos que tem e o convívio que tem há tempo muitos. E a gente fala muito seguido aqui em desmerecer a causa, né? Alguns comprometem a causa no afã. Não posso ver que tenha sido a maldade, ou ninguém vai querer se auto-prejudicar ou prejudicar a sua coletividade, mas que foi um desserviço
a causa foi. E a minha opinião, dona Magda, é a mesma que se fosse um machão lá fazer dança de gogoboy lá, ou fosse lá um fortão lá, mostrar seus músculos e coisa, a minha opinião seria a mesma. Há um formalismo, sim. Nós não podemos quebrar certos momentos. Aquilo ali é um momento de colação de grau, é o sonho de muitas pessoas. E é de uma decisão plurima, de uma coletividade, não é a dele. Ele não tem direito de fazer uma festa só dele. Então, assim como não poderia ser um ato gay, não poderia ser um ato feminista, não poderia ser um ato machista, não é esse. Não pode ser ato de ninguém. Há um rito, sim, que tem que ser responsável. Então, isso aí, eu digo assim, aí expõe a causa, expõe os valores, né, que são, os valores são bons, são positivos, mas expõe de uma forma assim, e eu lamento, porque me dói, porque a gente está vendo isso ser ridicularizado, a gente está vendo muitas pessoas que não têm nada a ver com isso, sendo comprometidas. Para quem não sabe, ele estava dançando a música do Pablo Vittar. Do Pablo isso. Vittar. Aí ganhou popularidade. Lembra hoje quando... teve o veículo, a turma da lacração. Ele foi ovacionado na hora. É bom que transforme isso em renda, né? Porque emprego vai ficar difícil. Eu acho. Não, e me chamou a atenção. Mas é isso que... Lembra quando veio à tona a questão da balbúrdia nas federais? Porque se isso é feito no momento da formatura, imagina durante o curso. Que não fizeram. Imagina durante o curso. É isso, é quando se fala, é isso, né? Mas é que há limitação cognitiva. Quando você diz a balbúrdia dentro de universidades federais, os mais limitados entendem que foi dito que todas as universidades federais e todos os alunos das federais são responsáveis por fazer balbúrdia. Não, é esse tipo de comportamento que ofende e agride os outros. Olha a opinião da nossa telespectadora Charlene de Canoas. Muitas vezes se cria um filho com tudo. E o traste faz uma coisa dessas na solenidade. Que falta de vergonha com todos e principalmente para os pais que deram de tudo. Charlene de Canoas. E consigo, né? Grande beijo no coração de vocês. O que tem consigo? Não, eu desrespeito com ele mesmo. Não, mas tu acha que uma pessoa dessa está se desrespeitando? Agora, eu acho no Twitter dele ele estava celebrando. Era se você só uma coisa, se ele tem falta de respeito com ele, por que ele fez? Não tem lógica. Pelo contrário, aquilo é uma vitória. Aquilo ali foi uma eu achei conquista. que ele se desrespeitou, né? Ele estava feliz, ele estava se achando a bolachinha mais recheada do lote. E chamou a atenção a todos, os professores estavam aplaudindo. Prefeitura de Porto Alegre. Que ruim. Como é que é? Ele é estagiário da Prefeitura de Porto Alegre. Vamos cambiar ele tema, senhor Rochão? Pois não, dona Magda. Aliás, seu tema é forte, né? O tema é forte. Miliciano ligado ao gabinete de Flávio Bolsonaro é morto em operação da polícia. Em homenagem ao Chicão, porque o Chicão me cobra sempre, dona Magda. Eu procuro puxar para mim os temas jurídicos e policiais, porque a gente pode dar um pouco mais de contribuição, de experiência. E o Chicão, semana passada, me perguntou sobre a Marielle, como é que está o caso Marielle, né? Chicão, eu te digo, do fundo do coração, que eu já tive mais esperança quando houve a mudança de governo, assumiu a Polícia Federal, o próprio Moro assumir o comando da polícia, né? Eu tinha esperança, mas o que eu depreendo hoje, antes de entrar propriamente na notícia, é que há um muro que o Rio de Janeiro tu não consegue descobrir quem é polícia, quem é miliciano, quem é traficante, quem é tudo. Tudo convivendo na mesma sociedade. Nós tivemos há pouco com 20 e poucos deputados presos, nós tivemos com os ministros do tribunal do TCU presos. Então tu não consegue definir quem é quem. Nós podemos estar... governadores. Os governadores, 4 estavam presos simultaneamente. Então tu está sentado aqui como nós estamos sentados, de repente tu está sentado com pessoas que são ou milicianas, ou são... Tu não pode fazer. Então eu já perdi, te confesso, depois da entrada da Polícia Federal, perdi a esperança de que venhamos a descobrir quem é. Mas a notícia, eu acho que sepulta de vez a possibilidade de que viéssemos a desvendar isso. Porque esse rapaz, gente boa, ele tinha grilhagem, tinha lavagem de dinheiro, ele tinha tudo que tu possa imaginar, ele tinha, tá? Mas ele tinha uma coisa muito especial, ele participava, tinha uma organização, eu não posso... Escritório do Crime, olha que nome sofisticado. Ele era... Socializado. Ele era matador de aluguel e ele era do Escritório do Crime. Essa é a questão. Ele teve um início de carreira bonita, ele era do BOP, chegou a ter galhardão. Aprendeu tudo. Aprendeu e foi usar pro crime, né? Então, essa é a figura
dele. A questão que impactou o país e que está dando a notícia é pelo seguinte, porque ele contratou um advogado, ele estava foragido há 1 ano, ele contratou um advogado e o advogado disse assim, vem cá, eu analisei teu processo em termos de prova, dá para tentar um habeas corpus para ti, dá para tentarmos uma pena menor, dá para trabalhar. O advogado queria dizer. E ele disse assim, não, eu tenho informação que vão fazer queima de arquivo comigo. Isso está depondo um advogado. Ele estava foragido. E ele foragido. Claro. Todo mundo vai julgar como quiser, né? A gente está trazendo o fato. Então, este advogado disse que tentou demover o que ele se apresentasse. Na semana em que ele foi morto agora domingo, ontem. Nesta semana que passou, o advogado fez uma nova investida a ele. Vem cá, vamos, porque ele nunca conseguiu se encontrar pessoalmente com este cidadão. E eles vamos se encontrar semana porque eu analisei de novo, agora tive acesso às provas e coisas assim. E ele disse assim, não, eu sei que se eu me apresentar vão me matar e essa semana vão me pegar. Então, o que na verdade acabou acontecendo, ele sinalizou que já sabia que estava sendo caçado. Que estava sendo caçado. O que diz a polícia oficialmente? E vou te dizer, vou tratar com a notícia porque eu não gosto de fazer dilação, eu não vou fazer ilação de que eu acho que foi ou não foi. A notícia é essa. A polícia foi lá e disse que ele reagiu e o matou. Queira ou não, o que ele disse que ia acontecer, efetivamente... Quem matou ele foi a polícia. Efetivamente, foi a polícia, no legítimo exercício do dever. Não vou entrar em mérito. Mas ele... Por que queima de arquivo? Porque ele era uma figura que ele participa desde o início de tudo aquilo que acontece no Rio de Janeiro. Veja que ele já tinha lá, desde 2003, 2004, ele já esteve preso. Ele esteve preso simultâneo, sabe com quem? Com Queiroz. Esse famoso Queiroz, eles estavam presos, os dois, por assassinato, um processo que não foi julgado até hoje. Depois a mãe dele e a filha dele estavam no gabinete do Flávio Bolsonaro. Tudo ligado. Eram funcionários. Então tu não consegue dimensionar e nem vai ter a leviandade de afirmar nada, porque ninguém consegue afirmar. Os fatos estão postos, os fatos são esses. Não adianta os telespectadores ficarem bravos, porque tu está falando isso. Isso é um fato. Isso é um fato. Eles tinham ligações que trabalhavam, é um fato. A gente não pode fugir disso. Então, eu só queria concluir, Magda. Ligação, aquele mineiro lá, o que foi preso lá, também está querendo fazer a denúncia para falar da ligação do Lula e do comando do PT com a morte do Celso Daniel. Nenhum policial, o promotor foi ouvir ele. E aqui, a conclusão que eu chego eles apuram, descobrem o que querem. O que querem. Rosa Luiza Carvalho. Essa expressão que eu usei, tu sente que há um paredão, que a investigação vai. Quem deu o tiro se sabe. Quem deu o tiro se sabe. Que, por sinal, também foi colega de novo. Do Flávio Bolsonaro. E desse que foi falecido, que foi morto agora. Então, é um emaranhado que se a polícia, não pode, não sou eu aqui que vou dar o caminho para você. Rosa Luiza Carvalho, que está acompanhando o nosso programa pelo Facebook, diz o seguinte: Ruxo, está difícil de saber quem matou Marielle? Normal. Ainda não se sabe quem mandou matar Celso Daniel e as testemunhas do crime, e também não se descobriu o mandante do atentado à vida de um candidato à presidência da República. Ela se refere aqui ao Bolsonaro. Sim, tem que ser muito tosco ou tendencioso para achar que foi apenas um louquinho em acesso de fúria. Vem ao encontro de tudo que vocês estão dizendo aí, e é exatamente isso. Eu quero pedir aos nossos telespectadores, desde que o programa começou, estão enchendo de notícias do mar. Olha, o que eu faço, gente? Eu espero um determinado horário do programa, que aqueles que começaram a assistir no início estão ainda assistindo, e os que começam a assistir um pouco mais tarde para passar a informação uma vez só. Não vou deixar de falar, eu falo aqui, vou falar depois na segunda edição do programa para contemplar todo mundo, mas não fiquem bravos, não me mandem desaforo, não digam que eu não estou... Aqui ninguém tá omitindo nada. O estado de saúde do Marli Barcelos, hoje, segunda-feira, é ainda a mesma situação que ele está desde a semana passada. Amanhã vai fazer uma semana que o Marli teve um AVC isquêmico que afetou muitas coisas que a gente também não sabe exatamente, porque desde então ele está
do hospital. Desde o final de semana, ele passou para a CTI, onde ele está agora diferente do início, ele está sedado na CTI do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. A família decidiu não abrir visitas, então só quem visita o Marne é a família, só quem dá notícias do Marne é a família e o hospital, obviamente. Então o que nós sabemos é isso, desde o final de semana ele está numa CTI, sabemos que foi bastante prejudicado, o AVC comprometeu alguns órgãos dele, um lado dele, enfim, como acontece em todas essas situações. O que pode ser feito para o Marne Barcelos está sendo feito. O restante, Deus sabe o que faz melhor e nós aqui rezamos e continuamos rezando e tentando passar assim a nossa energia para o Marne para que ele não desista da luta. Magno, eu só não posso deixar por favor. Esse miliciano que foi morto numa operação da polícia da Bahia, que é do PT, com a polícia do Rio de Janeiro, que é do Witzel. Então essa informação é muito boa. É muito bom, porque conduz expressiva. A conclusão que se quer tirar. Né? E ainda nesse sentido, se a pessoa sabe que é queima de arquivo, e inclusive relata isso para o próprio advogado, imagina-se que em algum local ele deixou algo nessas provas. Será que não? Porque às vezes acontece da pessoa fazer alguma gravação ou dizer, olha, procura em tal lugar, eu tenho provas assim, assado, que se ele morrer, ele também de alguma forma se vinga ou deixa coisa... Desculpa, eu perdi. Será que ele não deixou... não, tu tá... Exato, nesse sentido, porque por ele saber... pode ser. Entendeste? Pode aparecer. Tu não acha isso? O que eu não entendo muito, assim, é o espanto em torno da morte de alguém. Eu também. Esse a crônica da morte anunciada. Com esse histórico, né? Esse tipo de criminoso é vala ou jaula. Na jaula ele já tinha passado o tempo dele. Era natural, assim, nossa, é um Sherlock Holmes saber que mais cedo ou mais tarde ele vai virar... que seria muito bom se ele tivesse sido pego. Eu, inclusive, agradeço à polícia ali por ter eliminado um bandido mas é que perigoso assim, dá munição para quem quer construir, às vezes, uma... vai construir de qualquer forma. O que tu ia falar sobre esse assunto, Ruxo? Não, é porque entrou um e-mail ali, aí a gente não pode deixar o telespectador sem ver. Primeiro que a gente não pode, cada vez que tem uma notícia nova, pegar um histórico de 20 anos, né? Não pode. Segundo, não estava na atualidade quando aconteceu o fato, não sei se foi 98, 2000, não sei que ano. Tu não estava na atualidade. O do Celso Daniel? Para comentá-lo. 2001. Só que o caso do Jair Bolsonaro, eu estava assim, e aí eu permito, por isso que eu queria dar uma contribuição. Isso eu trouxe todo o inquérito. Primeiro, o inquérito tem uma perícia do juiz, tem uma perícia do advogado e tem um perito contratado pelo Jair Bolsonaro, que foi autorizado pelo juiz, o perito que entrevistou e fez o acompanhamento e o laudo foi o mesmo. Essa é a primeira questão. A segunda, foi investigado e já sobre a égide do Sérgio Moro, como ministro da Justiça, toda a vida, tudo que entrou, circulou de dinheiro por ele, e quem não indiciou foi a Polícia Federal. É por isso que eu estou dizendo, né? Porque parece que é a gente, ou parece que é alguém do outro lado. Houve um processo. Se tem algum fato novo, aí a gente vai debater, mas essa parte me foi cara, porque eu trouxe passo a passo. Muito bem. E eu agora quero dar uma notícia importantíssima para quem tem perda auditiva. Você sabia que existe uma clínica em Porto Alegre especializada em audição? Eu estou falando da Mais Sons, Clínica da Audição, que conta com uma equipe especializada em perda auditiva, preparada para solucionar problemas como dificuldade de assistir televisão, dificuldade ao falar no telefone celular e, principalmente, pacientes que não se adaptaram com as próteses auditivas tradicionais, aquelas que a gente está mais acostumado. Perda auditiva, gente, é uma coisa muito, muito séria. Ela pode acelerar a perda da memória, pode fazer o declínio, pode inclusive criar um declínio cognitivo do paciente, altera completamente. Se você tem algum familiar, tem algum amigo com problemas auditivos, você tem obrigação de encaminhá-lo até a Clínica da Audição. Começa ligando para o número 3061-7373 e agende a sua consulta. Lembre-se, a tecnologia mais moderna do mundo referente à audição, você encontra na Mais Sons, Clínica da Audição. E tudo começa com um telefonema. Marconi.
Pois é, dona Magda, a gente falou aí sobre essas questões financeiras, né, para ter um filho, para constituir uma família, e nós temos aí uma questão que envolve o Bolsa Família, né? Durante os últimos meses a gente viu a notícia do congelamento por parte do governo Bolsonaro da concessão de novos benefícios para algumas das regiões que, além de serem as mais carentes do Brasil, são também aquelas onde se encontrou o maior número de fraudes no programa. Então, alguma medida precisava ser tomada em relação a isso. E aí, uma delas foi a queda drástica da concessão desses benefícios. Só que um estudo foi feito e se percebeu que, ao contrário do que se espera, porque todo programa social como Bolsa Família, ele tende, segundo especialistas, a ser cilíndrico. Você passa por uma dificuldade, durante aquele tempo o Estado lhe mantém, com um programa como esse, o Bolsa Família, até que você tenha condições de voltar a andar por si só e abrir mão do programa. Vinha acontecendo isso, era o que se esperava, inclusive, por mais que demorasse, varia um pouco, algumas famílias conseguem, outras não conseguem tanto. O que aconteceu é que um levantamento foi feito com 200 municípios desses de menor renda do Brasil. Isso desde 2017. E o que aconteceu? A fila de espera do programa voltou a aumentar, o que demonstra aí que a economia perdeu. A economia quanto mais pessoas precisam de um programa social, é sinal de que a economia não está conseguindo dar conta. Essa fila de espera, ela havia sido extinta em 2017, só que ela voltou com cerca de 1 milhão de famílias esperando. Isso é um número assombroso, esse é um número assustador. Então, para a gente ter uma ideia, de janeiro de 2017 a maio de 2019, ano passado, cerca de 250 mil novos benefícios eram liberados por mês em todo o país. Essa taxa caiu de junho a outubro de 2019, ou seja, algumas pessoas que conseguiram, durante um período, necessitaram desse auxílio do Estado, mas conseguiram se recuperar. Há a narrativa de que as pessoas passaram a ter mais dificuldades por causa do corte, por causa da falta de dinheiro, porque Bolsonaro cortou o programa, quando na verdade isso não condiz muito com a realidade. Tanto que teve até reajuste, teve a questão do 13º, o próprio Ministério da Cidadania inclusive informou que esse enxugamento foi causado justamente por esse pente fino. O número de fraudes era gigantesco, era assombroso. E ainda é, claro, ainda tem um pente fino sendo passado. Tem mulher de prefeito, mulher de vereador, amante, cachorro, papagaio, tudo pendurado. Gente com renda absurda também tendo acesso. Eu relatei aqui para a Magda uma vez, você lembra, Magda? Tem um familiar que é Caixa Federal. É verdade. Ele disse, as pessoas chegam lá com a chave do carro, iPhone, chave do carro, larga, pega o cartão, recebeu o Bolsa Família. É verdade. A própria Caixa deu uma mancada algum tempo atrás, lembra? Agora, acompanhe o seu Bolsa Família. Aplicativos para Android e iPhone. Publicou isso. Hello? Me lembro. Estava no site da Caixa? Estava no site da Caixa. Aplicativo para iPhone, para pegar o Bolsa Família? E o que acontece, Ainda não há previsão de quando será apresentada uma nova proposta para lidar com esse volume muito grande de pessoas, o que de uma certa forma conforta no meio dessa notícia ruim é que o número de desistência vem aumentando no número esperado, Então algumas famílias estão conseguindo, aí passaram por momentos difíceis, fizeram uso desse programa social de forma correta, honesta, e estão voltando a recuperar, a conseguir caminhar com suas próprias pernas. O problema é que no meio disso, em paralelo a isso, nós temos esse crescimento absurdo que ninguém está conseguindo entender muito bem o volume imediato, de nada para 1 milhão de famílias. Não são 1 milhão de pessoas, são 1 milhão de famílias. É muito mais gente. E então, desde 2019, o governo vem trabalhando para tentar reformular o programa de alguma maneira, e o Ministério da Cidadania não quis comentar sobre mais detalhes, aprofundar sobre o resultado do estudo, que foi promovido pela Folha de São Paulo, em conjunto aí com outras entidades também da área. Então, nós temos um problema latente do número de famílias precisando de algum tipo de benefício social, que demonstra a fragilidade da economia do país, que é o que a gente espera aí, somado
somado aos dados que a Roberta traz aí dos investimentos. Marconi, eu queria dar uma contribuição. Primeiro, eu fico feliz para que se entenda a importância deste plano. Porque existem lugares, localidades nesse país, porque é muito difícil fazer conceito no país, baseado em região sul, sudeste. A gente tem que um dia no Nordeste entrar 50 quilômetros lá para dentro. Aí tu já entende. O que não se pode é em nome da distorção. O que é? A falsificação, é esses oportunistas que o Vitorino narrou ali, pessoas que se locupletam de um plano que é bom, né, para desviar. Então, assim, para não ter o desvio, vamos terminar com o plano. Não. Que bom que se criou uma consistência que se aperfeiçoou no sistema de concessão, e eu acho que a punição tem a ver com essa restrição, não é tão só os bonzinhos. Eu acho que começou a virar processo, porque tu viu que a pessoa se habilitou num plano que não tinha condições, falsificou os dados, então pode dar processo criminal, então vamos sair daqui antes que dê confusão. Sim. Eu acho que a punição também traz a depuração, acho que esse é o termo, mas que bom, volto a dizer, tem lugares, localidades que as pessoas não têm, o lugar não gera emprego, não gera atividade, não se tem controle de natalidade, e aquele monte de criancinha correndo ali, chega a dar pena. Esse dado, por exemplo, o Ruschel fala sobre isso, né? Alguém que pensou assim, vai dar problema, né? Então vamos sair. De qualquer forma, é uma família que quando pensa isso, ela não precisa do programa, né? Então, de certa forma, são famílias que não precisam e que estão deixando de lado. E aí, dentro do Nordeste, aí é que está a dicotomia do negócio todo. Porque nessas regiões foi onde, nos últimos anos, o Bolsa Família foi mais usado como moeda de troca. Foi mais... deixou de ser um programa social, virou um programa eleitoral. Nas regiões que ganhou o PT. Exato. Então você tem, claro, lá nessas regiões onde são as pessoas que mais precisam, porém, foram as regiões onde, por exemplo, no período pré-eleitoral, era vendido para esses eleitores a ideia de que se Bolsonaro ganhasse, o Bolsa Família acabaria. E isso saiu em jornal, em revista, foi usado como ferramenta eleitoreira a ideia de que, não vota no Bolsonaro, se votar em nós aqui, nós vamos... Por justiças tem que se dizer que a direita criticava muito esse projeto. É verdade. Né? Mas ele era bombardeado, o projeto em si era bombardeado de todos os lados. Talvez por isso se associasse. Eu bombardeio até hoje. Eu também, a criticar e bombardear. Até hoje ele não tem a seriedade que é necessária. Ele poderia pagar o dobro se passasse por um filtro rigoroso. Vitorino, o Bolsonaro criou o 13º e nós todos aqui apoiamos. Mas aí é que tá. Porque essa é a inteligência, não fazer o que o Chile fez, por exemplo. Mas tem que parar essa espiral de silêncio, é isso que eu digo sempre. Se você faz crítica ao sistema de cotas, você é racista. Se você faz críticas ao Bolsa Família, você é contra as famílias mais pobres recebendo. Não é isso. Existe 50 tons de cinza, não é só o nome de um filme ruim. Existe 50 tons de cinza entre preto e branco. Você precisa entender. Por exemplo, eu passo por isso seguido. Eu faço críticas à Lei Maria da Penha, o Marconi é machista. Não, é justamente o contrário. Criticar um programa e suas possíveis falhas não significa que você é contra ele, torce pelo fim dele. Você só quer que ele seja utilizado de forma honesta, correta e dentro do que foi planejado. É que existe o aspecto também que a gente tem que levar em consideração de se levar a informação pela metade como forma de chegar onde você quer. Então, assim, o interesse não é passar a informação, mas é fazer com que a informação que você passe faça com que você pense. Quer ver uma coisa? Isso é uma matéria da Folha de São Paulo dizendo o seguinte: Estados Unidos retira o Brasil das nações, da relação de nações em desenvolvimento, e país perde contratos. Sim, é a verdade. Só que o Brasil saiu, os Estados Unidos retirou o Brasil da relação de países em desenvolvimento e perdeu contratos porque o Brasil passou a fazer parte da OCDE e esses contratos
passam para a OCDE, onde o Brasil terá uma participação maior e terá ampliação de crédito e também de limites de operações comerciais. Então, na verdade... Tem que perder. Sabe, seria o seguinte, o sujeito, ele não é mais sargento, olha que coisa, ele não é mais sargento, é porque ele foi promovido a capitão, anta. E a Folha de São Paulo faz isso. A Folha de São Paulo deu essa notícia, o Brasil deixou a relação de desenvolvimento dele, o Brasil faz parte da OCDE, hoje ele é considerado uma nação comercialmente de primeiro mundo. Eu vou te contar uma coisa, se um dia teu corpo aparecer boiando em algum lugar, o meu primeiro suspeito vai ser a Folha de São Paulo. Alguém da Folha de Por mais que o Vitorino se esforce, eu fui olhado, continua o jornal mais vendido no país. Isso mesmo? Isso o Vitorino não conseguiu ainda fazer cair a venda do jornal, ele não conseguiu. Mostra muito o reflexo do atual momento que o brasileiro vive. Mas, até para mostrar aqui, assim, antes que certamente vai ter, o Marconi dando credibilidade para a Folha, não é uma matéria da Folha, é um estudo promovido por diversas entidades em conjunto, né, com a Folha de São Paulo, é um pouco diferente, né, não é uma pesquisa Datafolha, né, então tem que explicar esmiuçadinho. Tudo nos seus mínimos. Senão daqui a pouco já vem. E Magda? Pois não, dona... Nós vamos falar do Oscar? Não ganhou, né? Oscar. Tá vibrando, Roberto? Eu não queria que ganhasse aquilo ali. É uma falta de respeito. Mas não é proibido torcer contra o Brasil, Roberto? Mas eu... não, Robertinho, agora tu te traiu, Mas eu trairia o meu país se eu fosse a favor de um documentário que se diz ser documentário, que é uma excelente ficção. Parabéns, é uma obra fictícia. Agora chamar de documentário... pro documentário perder, só porque os dois falando junto não dá. Eu tava meio dormindo. Não dá. Vamos mostrar uma foto do momento onde fizeram um ato. Patuscada. Tinha até uma índia no meio da coisa. Vamos lá. Surreal. Olha lá. Eles não cansam de passar. Não, sabe? E a entrevista dessa moça foi sofrível. A entrevista que fizeram com ela. Herdeira, de um grupo que se locupletou do nosso dinheiro, porque é o BNDES que patrocinou o crescimento do dinheiro que essa senhora tem. Fala qual é, né? Porque senão vai Camargo Correia, tá bom. Né? Aqui. Então, vamos dar nome aos bois e colocar as coisas no meio daquele manifesto todo, o legal foi ver um cidadão com cartaz dizendo: parem com as invasões, usando um boné do MST. Cara, eles nos divertem. Eu tava meio dormindo e aí acordei assim, você ganhou, e eu disse, eu acho que ganhou o filme do PT. Olha o homem que tá com o boné na mão. Tá na mão dele ali, ó. Tem um cidadão que tá. Boné vermelho ali, ó, bem na frente. Eu achei aquela indiazinha lá, indiazinha de Hilux, né? Eles têm pra um action figure de índio, um cosplay de índio pra esse tipo de situação. Mas eu achei que tinha dado o filme do PT quando eu vi que ela é uma deputada, tem um respeito pra nossa índia. Eu achei que tinha dado o filme indígena do PT. Mesmo. Quando eu vi que o resultado tinha ganho Parasita, eu achei que só ganhou o filme do PT. Agora tu entendeu por que eles estavam lá, então. Agora tu entendeu o Paulo Guedes. Claro. Dona Magda, como eu não sou um expert na área, eu tenho que buscar informações. Sim. Fui atrás de informações, né? Primeiro, cumprimentar essa moça que conseguiu fazer com que nós chegássemos ao Oscar. Ela já tinha tido duas participações em 2012 e 2014, uma moça jovem com 36 anos, extremamente talentosa, e dizer que lamento que o Brasil não tenha pela primeira vez, já que continuamos invicto, aí estamos virgem, não conseguimos ganhar um Oscar. Pois, Ruxa, eu quero te dizer que eu não fiquei nem um pouco animada, era um filme brasileiro, que bom que estava lá. A guria não sabe da entrevista, tá? A entrevista dela foi sofrível, ela não sabia o que dizer, estava mal vestida, contou um filme, como todo mundo diz, mentiroso, que eu não vi. Então, eu acho que não tinha mesmo, Ruxa. Não é que assim, brasileiro só puxa outro brasileiro para baixo. Não, o que se sabe, dona Maria, como ele disse, me declarando não ser um expert sem nenhuma pretensão, fiz aquela de brasileiro. A seleção brasileira vai jogar, a gente torce. Eu torço a favor, né? Não, estou dizendo a minha visão, né? Mas em lendo e me informando, lógico, né? Eu vi que não havia a mínima chance, né? O que ganhou o documentário apadrinhado pelo casal Obama, né? Aí não dá nem... E tratava de uma matéria muito
muito importante, me parece, a mistura da cultura chinesa com a mistura americana, numa construção de uma empresa, a indústria americana. Então, eu acho que ganharia mesmo que o brasileiro fosse bom ou ruim dentro dos padrões. Mas eu acho que nós estarmos lá, dona Mari, eu fui ver, assim, nós já fui ver 4 indicações de filme. Eu me lembro que o Quatrilho foi um, assim, o Quatrilho foi Central do Brasil. Central do Brasil. Nós tivemos 4 filmes que foram indicados, que assim, que a gente tinha muita expectativa de que tivesse não lugar assim. Então ainda vamos perder essa virgindade. A minha torcida. Eu como torcedor, não como expert. O problema é a concorrência. Por exemplo, Central do Brasil, eu me lembro, eu disse, bom, esse tem chance, porque tem os elementos que a academia adora, né? Sim. Tem criança, tem velho, tem aquela coisa regionalizada do filme, só que aí você vai ver naquele ano, por exemplo, a concorrência era A Vida é Bela. Eu não quero sair dos Estados Unidos, eu não quero sair do Obama e coisas do tipo para a gente juntar com a manchete do Chicão. Mas a minha manchete, que é uma manchete internacional, extremamente fashion, que o mundo inteiro está ligado, eu vou mandar um abraço a Tchely Cunha e a sua família, sempre ligado aqui no nosso programa. Pete Buttigieg, esse nome é um nome que ninguém conhece. Esse é o cara que ganhou as prévias democratas do Iowa e levou apenas 14 delegados para a final democrata, a convenção que vai escolher no segundo semestre quem vai enfrentar Trump. Mas esse Pete Buttigieg tem uma coisa interessante. Ele é gay, tem 38 anos, ex-militar e esteve no Afeganistão. Ele, em tese, seria o melhor candidato como vice. Todos cobiçaram ele como vice. Mas ele, com uma proposta inovadora, ganhou do favorito, que eu acho que vai ser indicado pelo Partido Democrata, que é o Bernie Sanders. Mas a lenda das estatísticas do Partido Democrata, as eleições americanas, mostram que todo mundo que ganha pelo Partido Democrata no Iowa vai ser o candidato democrata. Está se realizando já nesse momento e vai rolar todo o dia de terça e quarta-feira em New Hampshire. Se Pete Buttigieg vencer em New Hampshire, ele vai para o Nevada no final do mês de fevereiro como um favorito. Se ganhar, aí ele encorpa a sua candidatura e deve ser o democrata para enfrentar Trump. E pode ser interessante, porque ele tem um discurso parecido com o Obama e é um cara extremamente culto e muito inteligente, e isso aí influi muito na linha democrata. Lembra um pouco, às vezes, quando ele fala John Fitzgerald Kennedy, que era o príncipe da política americana. Agora, para Trump, enquanto isso, tá ótimo as coisas, porque essa briga democrata demorou uma semana para ter o resultado em Iowa. E agora você se pergunta, mas Chicago, Nova York, Miami, Los Angeles, não são os lugares que levam mais delegados? São, mas esses vão para o final. A eleição americana, o Vitorino conhece também, morou nos Estados Unidos, ela é decidida no meio oeste americano, Ohio, Iowa, Oklahoma, porque ali leva a bandeira do americano mesmo, aquele loiro vermelho que faz o estilo establishment nos Estados Unidos. Concorda, Vitorino? Tem alguns estados que a gente já sabe até o resultado, né? Por exemplo, a Flórida é democrata, a Califórnia é republicana. Alguns estados conservam o Texas é totalmente republicano. Lá mora Bush, Nevada é republicana. Alabama é republicano. O centro é republicano. Mas alguns estados, por exemplo, a Georgia é democrata. A Louisiana é democrata. Esses estados. Então, assim, os americanos têm um equilíbrio, mas esses estados, historicamente, têm resultados relativamente previsíveis. Teve um ano que deu uma encrenca. Lembra aquela vitória do George Bush, quando o irmão dele, o Jeff Bush, era governador da Flórida? A Flórida era democrata, em ganhando os democratas, o vencedor seria o Al Gore. Pois, surpreendentemente, naquela eleição, houve uma recontagem de votos até em Miami. Virou republicano. Até hoje ninguém engoliu aquela recontagem. Mas o americano tem um pouco disso. Assim, o republicano, nos últimos 15 anos, ele começou a se manter, que o americano chama de maioria silenciosa. Eu já comentei aqui, que ele não aborda muito sobre... o meio oeste todo. Então conta como, por exemplo, a Flórida é um estado que não é tão democrata assim. Claro, na essência... Nas últimas 7, 8, 10... Não, mas ele tem um número grande de eleitores republicanos
que estão lá. Um Estado que era democrata. Mas, claro, o Estado, na essência, sim. Um Estado que era republicano, era Illinois, e virou democrata. Nas últimas duas eleições. Tem umas mudanças assim, que por causa do silêncio, efeito Obama. E esse candidato, tem uma coisa interessante, o candidato mais jovem a pleitear uma indicação para a candidatura democrata para os Estados Unidos. 38 anos é uma coisa para os Estados Unidos, que é um país conservador, é um guri, entende? E é interessante que uma senhora votou nele e depois que descobriu que ele mora com outro rapaz, disse que ia tirar o voto. Para te ver como os Estados Unidos o preconceito continua muito forte. Conservador. E o Trump vai usar isso. Chicão, e aquele outro candidato milionário que no Super Bowl gastou também os 10 milhões? Ele consegue ser 5 vezes, talvez 10 vezes mais rico que o Trump. Esse vai incomodar. Esse vai incomodar porque ele já está num processo que ele tem comprado muita publicidade, ele está focado e qualquer estudo... Pois eu ia te perguntar, e a pergunta que não quero calar, ele pode ser milionário, mas não é favorito. Mas ele não é conhecido. Mas não está dando resultado, não. O Bloomberg é conhecido... Não, o Bloomberg está completamente... Nós tivemos aqui na eleição do Trump. O Trump, ele é popular, ele é maluquinho, ele é não sei o quê. Então, sim, nesse sentido Bloomberg está fora da cogitação democrática. Mas ele tem muito poder e a gente não sabe o poder da mídia em curto prazo. Mas se não leva delegado para lá, não adianta. Tem tomara, eu torço pelo Trump. Muito interessante, porque eu gosto dessas bobagens, então podem cornetear. Liga da Justiça com super-herói, super-homem, Batman, não sei o quê. E tem um momento que o Batman, né, que é o Wayne, né? Vai buscar o Flash, não sei o quê, vamos lá que nós estamos formando a Liga da Justiça. Aí diz, é o super-homem, eu conheço fulano, conheço aquilo. Mas você, qual é o teu superpoder? Eu sou rico. Eu sou rico. Não, essa é muito boa, essa é muito Deixa eu só dar uma informação aqui, doutora Ruschel, o senhor tem que atualizar aí o seu placar aí. O maior jornal do Brasil é um jornal popular de São Paulo chamado Super Notícia. O segundo jornal do país é o Globo, o terceiro Estado de São Paulo, em quarto vem a Folha, em quinto o jornal aqui de Porto Alegre, 0 Hora, da nossa co-irmã, depois Valor Econômico, Correio Brasiliense, Estado de Minas, O Povo e A Tarde de Salvador. Esses dados estão no IVC, que é o Instituto de Verificação de Circulação, que é o órgão oficial de apuração de tiragem dos jornais no país. O resultado é de 28 de outubro de 2019. Quem é o primeiro, Vitorino? É um jornal que eu confesso, só vi em São Paulo, é o Super Notícia, é um jornal popular que é vendido a 50 centavos. Essa coisa da Folha ser maior é segundo meio e mensagem. Não, é aí que tá. Que a Folha, em fevereiro, deu um migué. Ela somou a sua tiragem, o volume de acessos ao UOL. Uhum. Aí o IVC... Bom, mas aí não é bem distorcido? Aí o IVC fez o seguinte, o IVC de verificação de circulação. Sim. O jornal impresso que circula. Sim. Aí o IVC refez os cálculos e a partir de março, ou seja, um mês depois, ele passou a auditar a Folha, que caiu para o quarto lugar, com 86.196 exemplares impressos. Mas, Vitorino, a Folha de São Paulo, queira ou não queira, o Estadão e o Globo são os 3 jornais nacionais, estão em todo o Brasil. Sim, lá no Acre, aqui, esses outros podem até ter mais, mas são local. Notícia me surpreendeu porque tiragem, mas é aquela tiragem de 50 centavos, né, do metrô. Tudo. Bom, aí é outra coisa. Aí mas é vendido, um jornal daqueles você torce e sai. Ainda sobre o Oscar e sobre o Democracia em Vertigem, a agora secretária da Cultura, a atriz, não é mais a dela, é a atriz, mas enfim, Regina Duarte usou a sua conta oficial ainda na noite de domingo, justamente para ironizar o desempenho do documentário. Abre aspas, ela diz assim: um Oscar para você que foi para a rua derrubar o governo mais corrupto da história, diz a imagem postada por Regina, acompanhada de uma foto de uma manifestação pró-impeachment. Ali a foto, essa foi a postagem dela,
contra a ex-presidente Dilma Rousseff, na Avenida Paulista, em São Paulo. Aí ela bota: boa tarde, domingão com muita saúde, física e mental, mas muitas alegrias para a gente. Ela foi bastante irônica, né? E no meio. Bateu, levou, né? Bateu, levou. Deve ser o ar que a pessoa se aproxima, fica igual aos de quem se aproxima, né? Mulher nunca teve um tipo de reação, um tipo de agressividade assim. Ela assume fazendo um post desse. Mas imagina pra quem apanhou que nem ela na última semana. A Regina Duarte está sendo massacrada, Rochão. Pelos cantores, pelos atores. Eu acho que ela ela respondeu com muita delicadeza também. Também não dá só para bater, né? A pessoa também tem que ter um pouco de... Mas é uma tendência, dona Magda, tem sido assim, né? Você bate, parece criança de quinta série, né? Bate, aí quando você reage, diz: olha aqui, ó, tá me batendo aqui, ó, olha a agressividade aqui, ó. Uma hora, quem semeia vento, colhe tempestade. Falando em bater... Que medo. Vocês já ouviram falar de uma rua que nem foi inaugurada ainda e já tem o radar para multar? Não. Aqui? A entrada de Porto Alegre, o buraco da Ceará ali. Sim. Não foi inaugurado, está fechado. Mas o radar já está e está funcionando. Que bom, eu acho muito bom, é perigoso. Não é maravilhoso? Conseguimos bater o recorde, conseguimos botar um radar para multar numa rua que está fechada. O responsável é o município. É a várzea da várzea, né? Final da 116, por sinal, 116 tá era para ter ficado pronto em dezembro. Nós trouxemos aqui, quando começou em setembro para outubro, a obra, que era a obra para as chuvas, que tinham feito tudo aquilo e quando chegou iam inaugurar e se deram conta que não tinham feito o escoamento para a água. Então fizeram uma nova licitação, mas era para terminar o fim do ano. Estamos Deve ter sido o mesmo pessoal que fez a penitenciária de Canoas e também não fez o... Esqueceu de fazer o... Esqueceu de fazer. Mas você ter um radar num trecho de uma rua que ainda não foi inaugurada Diz muito, a várzea da várzea. Diz muito, né? Principalmente ligado, ali, né? marcado. Principalmente você passa do lado de cá dele. Porto Alegre melhor em tudo. Melhor em tudo. Agilidade. Mas se tu entrares ali, tu vai ver. Não, é porque é importante o que ele está dizendo. Estava tudo preparado, a obra tinha data de inauguração, inclusive com esse pardal que ele nos menciona aqui. E aí se deram conta que se desse uma chuva... Ninguém transitava. Cara, nós temos um viaduto que foi erguido. Mas tem chuveira, como é que vai imaginar que vai chover, né? Onde é que já se viu chover? Nós temos um viaduto que foi erguido para resolver o problema ali que alagava muito ali perto do Beira-Rio. Aí o viaduto alaga em cima. Mudou. É moderno. O viaduto alaga em cima. O viaduto já vem com alagamento. Não, e é legal passar milhão ali e jogar água pra baixo. Tu devia tirar foto, vai virar ponto turístico. Não dá, porque quando eu passo ali, eu tô passando jogando água pra baixo. Amiguinho, a nova... Ai, que você vergonha, bandido. A nova 101 aqui fizeram um viaduto e calcularam mal. O viaduto ficou baixo. Não passava a medida do DNR. A ponte tem que contar que não suba muito a água. Mas sabe o que eles fizeram? Eles fizeram um buraco dentro do viaduto. O caminhão vem, mergulha... Nós erguemos corredor de ônibus que não cabia ônibus dentro. Olha que tinha o Szinho ali que o ônibus não cabia. No primeiro teste, leva 2 ônibus. O corredor aquele da Brasil que botaram para aqueles ônibus que tem que baixar o cadeirante, não dava, porque era muito alto. Porque não dá, bate no cordão. Bate no cordão. Larguei. Não, é que não dá pra largar também, né? Tem que fazer soro caseiro, insista. Pô, mas algumas coisas a gente tem que, pelo menos, pedir um pouco de respeito, né? Mas não dá, dona Magda, sabe por quê? Porque o que acontece? Se você faz esses apontamentos, né, esse atraso que o gaúcho chama de tradição, né, se você aponta o dedo, você diz, pega a tua mochila e vai-te embora. O que tu tá reclamando? Ou quem é tu? Se alguém de fora aponta o problema, quem é esse cara que pensa que aí de fora ficar apontando defeito? Não tem, a gente gosta é o que eu digo, não adianta dar pérola para porco. Eles preferem lavagem, não adianta. A nossa situação aqui, ela é cruel nesse sentido. Você inaugura a orla, fala dama de lixo. Eu tenho notícia boa, dona Mar. Quando a senhora quiser, então, por favor, uma notícia boa. Eu queria dar uma ruim antes. Oba! Pra não quebrar o clima. Eu também quero dar uma boa. Vamos lá.
Dona Roberta, toma uma atitude. 4,32 o dólar hoje. Pois é. Tá fora de controle. Tá bom. Por mais Olha que aqui, o Paulo Guedes venha com esse papo de que eu tô não sei o quê, que o mercado livre... Seu Paulo Guedes só está confundindo liberdade com libertinagem. Dólar a 4,32, tem gato morto nessa tuba. Dá uma olhadinha, vira a tuba de cabeça para baixo, alguma coisa tá errado. Dólar a 4,32 em um ano, Magda. O dólar foi de 3,62 para 4,38. 4,32 e o seu gato... o mercado tem liberdade... Liberdade é uma coisa, libertinagem é outra. O governo tem responsabilidade. Ruxo. Dona Magda, quero dividir uma notícia porque ela é extraordinária. Então vamos lá, estamos precisando. E se não fosse uma pauta tão puxada como a nossa, eu já até gostaria de ter trazido esse número, talvez em horários mais nobres. Mas foram os números da criminalidade em janeiro aqui no Rio Grande do Sul. Fantástico, vou repetir o termo, fantástico. Todos os indicadores, com exceção do que nós vamos também, a matéria 1 e matéria 2, né? Roubo de veículo, latrocínio, total de homicídio, furto, abigeato, roubos propriamente dito. Tudo caiu entre 20% e 30%, comparando janeiro desse ano com janeiro do ano passado. E isso, dona Maria, é extraordinário, porque isso a gente, quando pega em número de vidas, em número de eventos, em número de pessoas envolvidas, impacta extremamente positivo, assim, né? Porque eu vou lhe pegar assim, roubo de veículos, 35%, não é 2%, 3%, que tu mexe na estatística, 35% é muito número, né? Latrocínio, para quem não é do ramo, é a morte com roubo simultâneo. Caiu 36% comparando janeiro com janeiro. Tá. Então, se tu acha que Porto Alegre está com menos gente, no ano passado estava com menos gente também. Nós estamos comparando. Em compensação. Com valores iguais. O único índice, dona Magda, que aí vou para a sociologia, nós precisamos começar a chamar as pessoas, as cabeças pensantes desse país. O feminicídio triplicou. Gente. Posso dar uma percepção do que eu acho? Façam, por favor. Todos os outros crimes, as forças de segurança desceram o aço sem dó. Mataram, foram para eliminar e abater. Desceram o aço. E no feminicídio, elas continuam sem ter essa condição. As mulheres não têm. Então assim, nos outros crimes, o latrocínio foi combatido com ferro e fogo, o roubo de carro foi combatido com ferro e fogo, todo crime, a polícia desceu forte para cima, botou para cima e se atirou na polícia para matar, tomou bala para morrer. No caso das mulheres, infelizmente, não houve essa... Elas continuam sendo abatidas como animais, jogadas diante de um homem que tem lá um psicopata, que é aquilo que eu falo sempre, um papelzinho, e esperar que ele respeite aqueles 300 metros, que não se aproxime da mulher em questão. Então a mulher continua à mercê desse criminoso, diferente do que a gente viu de reação por parte das autoridades. Se as mulheres tivessem porte de arma mais facilitado, por exemplo, se ela se vê numa situação complicada, basta às vezes mostrar a arma, ela não precisa nem... O cara já se afasta. Não se faz isso. Olha, Roberta, eu acho que tu vai dar a arma pro cara te mandar. A Roberta tá em grande fase hoje. Tu não tem a Roberta quer esculhambar todas as regras de segurança. O que a gente vai fazer? Saca pra tirar. Eu que discuto com a Roberta todos os dias se ela andar armada aqui. Claramente não tem o porte. Não. Você sabe por que elas não têm porte. Você sabe por que elas não têm porte. Por isso que a gente fala que isso é para pessoas devidamente qualificadas, treinadas, que vão entender que ao sentar, por exemplo, num restaurante, não senta de costa para uma porta. Você muda todos os seus comportamentos depois de ser treinado, qualificado e preparado para portar uma arma. O cidadão que tem o porte, ele sabe que se puxar é para tirar. Que não tem essa de... Não, porque senão quem faz isso é quem não sabe o que está fazendo com aquela nós estamos falando de uma coisa bem específica. O feminicídio geralmente é alguém muito próximo e muito familiar da mulher. E tu aguenta, e tu ajuda a cobertar, e não é diferente do bandido. Mas eu acho que se a mulher tem esse porte e se mostra ali, ela não precisa chegar
aos finalmente. Ela consegue, às vezes, afastar um agressor que está fora de si, está descontrolado. Nesse sentido, tu entende? A gente falou do feminicídio não numa questão é que não dia a dia. A questão da arma é mais delicada. Mas o que é um feminicídio? É que o feminicídio assim. geralmente está dentro das casas, é geralmente uma pessoa muito próxima à mulher, é um homem que está descontrolado. Isso é a médio e longo prazo. Da hora que o cara bota pra cima, ali é na hora que tu tem que ter pelo menos o benefício. Muito bem. Também chegou a hora da gente se despedir de você. O programa estava ótimo. Então fica mais 15 dias aí. Eu te trago uma sopa todos os dias. Obrigado pela sua companhia. Nós voltaremos nesta terça-feira, logo depois do Jornal da Pampa. Até lá, durmam bem. Atualidades Pampa. Oferecimento Água Mineral Itati.